Curso de Linux, aula 20. Instalando PHP no servidor Apache e explicando algumas coisinhas a respeito de ISPs. Vocês vão saber aqui o que é um ISP. Bem, quando foi inserido o ambiente web dentro dos sistemas operacionais, surgiu quase que como um outro ambiente, um outro sistema operacional dentro dos servidores, né? E expansível aos clientes, né? Quando foi instalado um navegador de internet, né? Como cliente das aplicações que estavam dentro dos ISPs, os provedores, né? Os Internet Service Providers, né? Os provedores de internet. Gente, surgiu outro ambiente para se colocar lá dentro linguagens, comportamentos e tem ambiente de servidor e banco de dados. Nós praticamente estamos em outro ambiente agora. Falando de forma diferente, quando você instala hoje o Windows, o Linux, você imediatamente quando entra, você já pula direto para o navegador, porque você quer entrar no ambiente web, porque tudo que acontecia no ambiente só cliente, né, standalone, offline, né, agora está acontecendo dentro do ambiente internet. Né? As pessoas não se preocupam mais com o sistema operacional, ela quer tão somente ter um navegador. Né? Tem gente que compra Chromebook ou Samsung que já dispara o navegador de vez, né? E a pessoa não quer saber de mais nada. Todos os pacotes, todas as coisas, todas as possibilidades estão lá dentro. Né? Então vamos ver aqui, ó. Vocês vão notar a tal da camada, né? MVC, que está no ambiente web, quando eu for explicar tudo isso aqui. Bom, hoje, quando você se assenta no computador e, como eu disse, entra no navegador para fazer pesquisas ou entrar nos aplicativos, seja de bancos, lojas, ou um site de relacionamento ou redes sociais, né? Você, no fundo, no seu navegador, você está recebendo produtos que estão armazenados em bancos de dados, tá? Seja figuras, quando você está num site de compra, e suas descrições, que estão dentro de tabelas em banco de dados, né? Seja seus dados bancários, que também estão dentro de bancos de dados. Tudo que você acessa está dentro de banco de dados, tá? Acessou o Wikipedia, ela está dentro de um banco de dados. Tudo, nada é colocado dentro de programa. Quando você está acessando um formulário, todos os campos vieram de alguma tabela em banco de dados. Os dados que você colocar não ficarão naquele formulário, eles irão para um banco de dados. Então, a fonte de tudo são os bancos de dados, tá? Daí, esse seu Internet Service Provider é que é um intermediário em te fornecer de forma agradável essas informações. Não passa disso. Ou seja, é ilusão de ótica. Cores, efeitos são escolhidos para se agradar o cliente que está acessando. Tá? Mas lá dentro tem muito mais. Vejam o trabalhão que eles tiveram para vocês. Tá? Os modelos de programas, quando a gente vê do lado técnico, e aí vocês vão perceber como que do lado cliente estético você vai receber esses dados, né? Para que o servidor consiga tratar com banco de dados, ele usa o que hoje é denominado de camada modelo, tá? Então, ele mastiga aquilo tudo e te fornece o que? A camada visual, tá? Esta está mais próxima da sua realidade, né? Como um cliente normal, não como um técnico, né?
Você deve ser um desenvolvedor ou um aspirante a desenvolvedor. Então, como um cliente normal, um usuário, você está recebendo informação formatada em HTML, XHTML ou CSHTML, tá? No caso do .NET. Bem, mas isso tudo, né, que está sendo fornecido para você visualmente, foi tratado por um modelo residente em linguagem de script de web, essas que os cursos tratam, estas que você tem que entender para tirar informações de banco de dados e transformar em visual para o usuário, tá? E no meio nós temos a camada de controle, seriam a grosso modo, os direcionamentos que fazem de acordo com os eventos para determinadas scripts que respondem por ações. Ações são incluir um registro, geralmente é add, né? Editar um registro, eles colocam lá edit, tá? Compreenderam? São expressões daquelas URLs das ações que estão ali, ou implicitamente em parâmetros, né? Como eu disse, ação vai estar escrito action, igual a add, ou edit, ou update, né? Ou list, né? São os nomes mais comuns que os programadores colocam, né? Ou então, essas finalidades estarão nos nomes das próprias scripts, né? Vai estar lá, CAD usu, significa que ela é de inclusão de usuários, né? Cadastramento de usuários. Ou então um list users, list transactions, né? Significa que aquela script vai listar alguma coisa, né? Usuários, transações e tal. Então, isso aí que eu falei é a camada de controle, aquela responsável por despachar a requisição para a script correta, né? Ou para a ação correta dentro de uma script genérica que trata daquela tabela de banco de dados. Correto? E intermediando tudo, né, às vezes fazendo um papel de controle ou de modelo, tem o JavaScript. Tem modelos, às vezes, né, de aplicações web que o cara não consegue escapar disso. De repente, né, ele tem que fazer a escolha de um caminho que ficaria para a camada de controle. Ele mesmo, JavaScript, tem que fazer lá dentro um fetch e ele já direciona para script, tá? Não é o correto, mas tudo bem, depende do modelo da pessoa, né? Parte visual, o JavaScript está sempre participando, né? Colocando conteúdos de modo dinâmico, né? Em partes, em containers da página, né? E também, às vezes, ele está servindo de modelo, tá? Ele tem um acesso lá, um acesso a um arquivinho de texto, então ele não usa scripts web, né? Ele mesmo faz isso através também do fetch, como eu falei, tá certo? Mas ele que é sempre responsável pelo visual aí da página, tá? Bom, agora vamos ver como é que isso funciona. Nós vamos instalar aqui o Apache, né? Onde ele entra, né? Onde que o Apache entra? Isso aqui, ó, esse lado do visual, né? É óbvio. O controle, cada um faz o seu tipo. Eu não vou obrigar vocês a fazerem, não. Ou então, falar, não, a camada de modelo só pode ficar por conta, né, das scripts, né? Bem, pelo menos no que tange ao acesso ao banco de dados, né, essas linguagens aí, né? A linguagem, no caso que nós vamos tratar, né? O PHP, né?
fica na parte de modelo, ele fará o acesso a banco de dados, ou por ODBC, né? Ou por PDO, que é o ODBC do PHP, tá? Ou por um outro acesso. Às vezes ele pega produto de scripts em .NET. Não tem problema nenhum, tá certo? Ele pega, lê do banco de dados e entrega, né, para o .NET formatar. Não tem problema nenhum. Então, pelo menos esse lado do modelo aí, né, eu coloco como sendo obrigatório. Os acessos vão ser por essas linguagens aí, tá? Estou partindo dessa premissa. E no caso, o ISP seria o nosso servidor Apache. Não é a máquina, também pelo fato de que hoje nós temos máquinas virtuais, né? É o servidor ou o software a gente chama de serviço, né? É o serviço do Apache que vai, através dessas linguagens que estão em módulos, tá? O PHP está dentro de uma bibliotequinha, né? libapache, né? Mod PHP, ou libapache PHP, né? Que tem o mod PHP. Tudo isso vai estar em arquivinhos de configuração, tá? Nós poderíamos ter também, se tratando de Apache, vamos ver para frente, o Python, o Perl, ou então o mod mono. O que é o mono? É aquele que é capaz de rodar diretamente as scripts .NET, ou seja, ele roda o ASPX ou scripts.cs, né, do C#, tá? O Linux chegou a este ponto de evolução, de poder fazer a emulação da plataforma .NET. Bem, e no Muon, como é que nós vamos procurar o módulo Apache PHP? Nós podemos começar com Apache 2, dar o tracinho e ver o que tem. Esperar que apareça Apache 2 PHP. Logo depois dos pacotes Apache, aparecem alguns outros e depois libapache mod. Então, nós estamos vendo aqui que ele é um mod, como eu expliquei. Então, a gente acrescenta mod. Pronto, a lista fica mais restrita e nós podemos sair procurando aqui o PHP, tá? No entanto, você não acha. Você acha o PEL, né? PEL 2, você acha o Lisp, mas você não acha o PHP, tá? Então, como é que você pode fazer para achar, né? Você pode procurar também PHP 8, né? Aí você vai achando aqui, ó, o que nós instalamos e tal. Aí você se depara com libapache mod PHP 8.1. E como a gente está num pacote, está num programa que detecta as dependências, né? Beleza, a gente olha aqui embaixo, ó, realmente, já estão todas as dependências aí dele. A gente marca para instalação, tá? E aí a gente manda aplicar alterações, a gente dá a senha. E pronto, tá? Ele sai instalando tudo que precisa, né? Então está instalando a libapache mod PHP 8.1, tá? Ó, libapache, qual foi o nome aqui? libapache 2 -mod PHP 8.1. Se vocês quiserem procurar diretamente, tá? Tem dessas coisas. Ele deveria chamar
se fosse na lógica, Apache 2 mod PHP 8.1. Só que eles resolveram colocar o nome de libapache 2. O que é que nós podemos fazer, né? Talvez por causa das versões que eles vão atualizando, e então resolveram considerar mais como biblioteca. Ó, aqui nós temos 8.0, tá? Também por instalar, tá? Só que está todo o conteúdo que a gente precisa lá no 8.1, né? E as outras ligações, por exemplo, nós temos aqui em cima, ó, PHP 8.1 SQLite, né? Todas as outras dependências aí, temos PHP 8.1 Common. Esse pacote aqui é a ligação com um PHP já instalado, né? Como um módulo, né? E coloca dentro do Apache 2. Correto? Agora vamos testar, ver se ele está funcionando. Bem, então nós vamos para o nosso ambiente, né, de navegador, como eu expliquei. Hoje em dia, as pessoas ligam o computador e já vai direto para o navegador, né? Ela trabalha ali, desenvolvedor trabalha com aplicação web também. Tá? Então aqui ele vai testar. Então vamos lá. Eu já expliquei que a casa do Apache, o seu localhost, né, é a pasta var www html. Vamos ampliar aqui para vocês, né? Aqui no Kate, eu já preparei um programinha aqui. Vamos nova aba. Como é que abre nova aba aqui no Kate? Vamos abrir uma aba aqui. Isso. Daqui. Então, nele eu vou colar aqui a casinha, né, o var www/html. Esta é a casa do nosso amigo aí, Apache. Então, vamos ver, não tem fonte. Vamos Ctrl mais. Então, vamos Ctrl Shift mais, Ctrl mais. Isso. Aqui é a casa das scripts HTML, tá? Do Apache. HTML e pode ser ASPX também, como eu falei, pode ser dos PEL, pode ser dos HTML, né? PHP, etc e tal. Bom, nela nós vamos editar um programinha exe01.php, que vocês já devem estar vendo aqui. Aqui. Eu vou falar, deu certo, PHP instalado. Mas, antes disso, vamos ver uma outra aqui. Não. Eu quero abrir, aqui está lá, por exemplo, ASP. O Apache, naturalmente, não interpreta ASP, tá certo? Então, ele vai interpretar os HTML, mas, por exemplo, ele não vai resolver esse comandinho do ASP aqui, que vai ser substituir um conteúdo o conteúdo da variável título, tá? E nem sequer vai fazer só igualdade título a uma página de teste, ele vai apresentar isso tudo, ou seja, não vai executar os comandos. Então, vamos testar essa aqui primeiro, para vocês verem o resultado. E ver que ele realmente já está executando. Então, vamos ver aqui. X ASP. Olha lá. Não interpretou. As chamadas de comando do ASP ele não interpretou.
Agora vamos ver as nossas aqui do PHP, tá? Será que ele vai escrever interrogação PHP, vai escrever eco e esse fechamento aqui? Vamos verificar, tá? Então eu fiz até os dois nomes parecidos para ficar mais fácil de digitar aqui. Vejam que beleza, deu certo. PHP instalado. Tá bom? Então, agora nós estamos felizes. Aí, deu certo, PHP instalado. Não apareceu as chamadas aos comandos. Então, ele está executando o PHP. Compreenderam? Então, com aquilo ali que nós fizemos, foi possível instalar. E por quê? De aulas anteriores, esse curso aqui é uma sequência, tá? Nós instalamos o PHP como um aplicativo comum do shell do Linux. Tá certo? Então, nós estamos aí com PHP na mão, né? Prontinhos para a nossa viagem. Eu estou executando aqui o navegador Edge, tá? Bem, agora podemos dar uma inspecionada no Apache 2Conf e ver que modificações foram feitas para que o PHP funcionasse. Nós não precisamos dar aquele Apache 2 Enable Mod, né? A2 Enmod para o PHP. Por quê? Agora vocês devem estar compreendendo por que o nome dele é libapache, tá? Ele introjecta, ele injeta, né, a ligação entre o PHP aplicativo aqui com o navegador. Vamos lá dar uma verificada. Então, para ver a configuração do Apache 2, nós temos que ir na casa do programa Apache 2. Vejam bem. A casa das scripts que ele executa, o diretório de trabalho, é esse daqui, www.html. Mas a casa do aplicativo Apache é etc Apache 2. O arquivo de configuração dele é o apache2.conf. Vamos colocar grandão aqui. Apache2.conf. Vocês têm que conhecer um pouquinho desse arquivo. Vão familiarizando com eles, até vocês se tornarem especialistas, tá? Vamos, então, abrir o Apache 2Conf no Kate mesmo. Ele tem permissão de leitura, né? Então, vamos dar uma ampliada aqui, tá? Bom, eu aconselho ter uma TV grande aí, vocês estão vendo, as letras são clarinhas, né? Então fica difícil. Aqui ele mostra a estrutura do diretório dele. Olha a honestidade do pessoal que faz coisas para Linux. Vocês já viram em algum cabeçalho de programa Windows, né? Algum arquivo de configuração, né? Ele ter isso? O Windows tem o tal do registro, né? Um trem complicadíssimo para esconder a informação. Já o Linux opta pelos arquivos de configuração, tá? Bem, e aqui está tudo claro para vocês, a estrutura do diretório etc, tá? Então vejamos aqui, a estrutura dele, tem muito texto, se vocês quiserem, né? Podem ler isso aqui, tá? Ó, onde está os default runtime dele, né? O PID que ele estabelece quando é disparado, lá na árvore de processo. Timeout, tá? 300 segundos, tá muito bom. 300 segundos são 5 minutos. Manter vivo, né? Ou seja, o serviço fica o serviço não cai quando tem 0 transações utilizando ele, tá? Depois outros parâmetros e tal. O user, o grupo dele, aliás, é importante falar do grupo do Apache. Ele é o www-data, tá? É importante lembrar isso. www-data é o grupo de usuários do Apache.
depois várias coisas aí. E isso aqui que é importante, tá? Ele inclui, né, os mods enable, claro, os módulos habilitados, os mods, os arquivos de extensão .load e .conf também. Várias extensões têm conf, ela pode ou não ter conf, um arquivinho de configuração. Então, nós vamos ver o caso do PHP. Então, aqui tem caminhos, ó, veja, a declaração da casa das scripts, diretório var www, tá? Ele fala o que precisa, né? Que ele é permitido para acesso de leitura, tá? Bem, o nome do arquivo de acesso, htaccess, futuro nós vamos mexer com isso, né? Depois, os tipos de arquivo, né? Permitidos, aí. Depois, formato de log a ser gravado, nós veremos isso também, tá? Inclui todos os arquivos de configuração que tenham a extensão conf dentro de conf enable, tá? Então, por causa dessa linha aqui, ó, essas duas, nós vamos ver o que é declarado lá em mods enable que possibilita do PHP 8.1 ser considerado modo do Apache, né? Então, vamos lá em mods enable. Vejam, vamos percorrendo aqui. Tem os modos letra A e tal. E a gente encontra aqui no meio, ó, tem mod mono, mod PH. Vejam, aqui está a configuração do PHP 8, ou seja, ele já está sendo considerado mods enable, tá? Vejamos o arquivo de configuração dele, é o php 8.1.conf. Vamos abrir com o Kate, tá? Vejamos aqui. É ele que dessa forma, deixa eu aumentar a letra aqui. Vejam. Então, ele habilita não só arquivos terminados em PHPS e qualquer coisa, como PH, AR, PHP, PHTML também ele tem, tá? Ele considera PHTML também como arquivo processado aí pelo serviço dele, tá? Pelo XHTTPD módulo PHP, tá? Então vejam, e dá requerido aqui, isso aqui é uma coisa que parece um not, né? Então ele é que manipula as scripts, olha lá. Running PHP scripts em user directories disable por default, tá? Em diretórios de usuário, né? Ele tem que correr aqui na raiz, né? Na raiz do Apache, né? Que é o var www HTML, ou outros que você determine declarando aqui nesse arquivo de configuração, tá? Olha que beleza, tudo aí para vocês, né? No futuro, alias que nós vamos fazer de caminhos dele, nós vamos fazer a modificação aqui, tá certo? Então, com isso, nós vemos que o PHP, o módulo dele, né, o mod dele, está habilitado aqui, tá? O modo PL também está aqui. Positivo, só não tem um arquivo de configuração para ele, que eles não acham necessário. Nós também temos um mono instalado aqui, vamos explicar depois como é que instala, e ele já executa scripts ASPX. Tá bom? Agora um aspecto que o povo não trata nada nessas aulas aí de internet, mas nós que mexemos fisicamente, realmente com as coisas, trabalhamos mais de 30 anos com isso, você não consegue, como usuário normal,
gravar na pasta HTML aqui do var www.html. Então vejamos a permissão dele. Clique direito, propriedades, permissões. Ele pertence ao usuário root, grupo root, esse diretório, tá? Aí vocês vão lá na console AZ, dão um su e manda gravar à força. Mas reparem aqui no nosso diretório que nós estamos mostrando aqui, né? Vou até aumentar a fonte a mais, tanto, para vocês verem. Vamos aumentar a fonte. Vamos aumentar a fonte. E mais. Tá? Reparem o seguinte. Eu mandei gravar. O index continua root. Ora, mas agora eu estou aqui, ó, com VBox User. Né? Mas o VBox User, esse usuário, em um diretório que, olha só, ele é grupo root, usuário root, né? Como é que ele está conseguindo gravar, né? Se ele não é do root, né? Ele é VBox User, ele é ele mesmo. Aqui, ó, autorização aqui, ó. Aqui está a autorização para grupo, ó, tá? Para grupo tá esses daqui, ó. Então eu consegui gravar. Esse aqui provavelmente eu dei o SU, né? Superusuário, para gravar. Como é que se pode fazer com isso daqui? Né? Você pode transformar o VBox User em... Vocês veem, ele entrou como ele mesmo, tá? Você pode colocar o VBox User como sendo do grupo root. Vamos ver como é que está este usuário. Vamos em Sistema, Configurações, ou então vamos entrar por aqui mesmo. E nós temos a opção de usuários, tá? Então aqui está o VBox User. Então, ó, o tipo de conta dele é administrador, né? Agora, nós podemos colocá-lo também no grupo user, não, no grupo root, tá? Como é que vocês podem fazer isso? Como o Linux oferece múltiplas soluções para todas as coisas, ao invés da gente ir na console e fazer as operações à mão de group add, né? Colocar o VBox user no grupo root, para não ter que entrar no root e colocar um usuário num grupo, né? A gente instala o GNOME System Tools. Deixa eu mostrar o nome ampliado aqui para vocês. Né? GNOME System Tools. Torcer, não vamos tirar esse conteúdo aí não. GNOME System Tools. Tá? E chama isso pelo Muon, né? Faz a pesquisa. Tá aqui o pacote. Nós já instalamos para não perder o tempo de vocês, né? E aí vamos ao menu. É óbvio que vai ser na opção Sistemas. Roda bastante, porque agora tem muita coisa acrescentada, né? E vocês vão aqui em Users and Groups, aqui embaixo. Vejam. VBox User está aqui, tá? Então vamos ver as configurações avançadas dela. Tipo de conta é personalizado, já está administrador, né? Senha perguntar ou conectar, vocês poderiam tirar, né? A senha. Vamos autenticar, ele exige. E aí tem informações de contato, privilégios, tá? Olha aí, tudo que ele pode fazer, ó.
todos os dispositivos que ele pode usar, né? Como é que pode se conectar. Olha lá. Podemos marcar conectar em redes com fio ou sem fio, tá? Fiz isso para aumentar aqui para nós. Tem avançado também, ó. Beleza? Mas o que nós vamos fazer, agora tem que diminuir aqui, né? O que nós vamos fazer com isso é gerenciar os grupos, tá? Vamos gerenciar grupo. Vamos gerenciar o grupo root. Vamos lá em propriedades. Ele é o primeiro grupo, olha lá. Membros do grupo, ó. Membros do grupo. A gente coloca o VBox User como membro do grupo aqui. Tá certo? Beleza. Já tinha autenticado com o change.me, então não precisamos preocupar se a modificação foi feita ou não. Tá? Agora, nós vamos ver se a gente já consegue salvar alguma coisa lá dentro sem o... nós já estávamos conseguindo, né? Que já tinham preparado lá o grupo, o fonte já existia, tá? Mas agora nós podemos fazer uma modificação aqui, ó, um simples pontinho no arquivo e tentar salvar como, né, ó, no var www html, tá? Vamos salvar isso como, até melhor a operação de salvamento por cima mesmo, tá? Então esse é o que? É o ASP. Aí, já existe sobrescrever? Sim, que seria o privilégio de write mesmo. E como vocês verificam, ó, se é do grupo, ó, grupo é isso aqui. Como próprios outros, né, ele não poderia gravar, não. Tá certo? Então, já modificou aí as permissões no grupo. E também nós colocamos, ó, um chmod aqui, em que até outros podiam gravar. Então, vamos modificar isso aqui. Nós podemos fazer isso como root. É assim. Que nós não podemos deixar esse negócio aberto, esse importante diretório, né? Com tudo aberto para outros. Então, nós já damos aqui chmod outros menos w. Quem? No diretório HTML. Tá? Eu vou ampliar isso aqui para vocês. Editar, copiar. Vamos no Kate mesmo, naquele sem título. Esse é o comando que nós demos. Ó, o outros, você subtrai a permissão de gravação. Tá? Então, vamos ver aqui como é que ficou. Vamos dar um ls menos LA, vamos ver se tem, se é curto bastante para a gente ver. Pronto, agora HTML não tem write aqui em outros. Vamos voltar ao x1asp. Uma pequena, fazer uma modificação, não interessa qual. E vamos tentar salvar como? x001asp. Pronto. Ele salva, tá? Porque agora o VBox User pertence ao grupo root. Tá certo?
Então, muito cuidado, porque servidor Apache, né, com PHP, não é você conhecer só o servidor, ou conhecer o servidor e a linguagem, não. Você tem que saber as permissões, tá, do diretório, porque ele começa, tá, com essas permissões aí. É tudo, nós chegamos aqui na primeira vez, estava tudo sem, não tinha autorização nenhuma, tá certo? Até o pontinho aqui é do www, nós tivemos que dar autorização também. Então vamos tirar no W. Agora nós estamos a nível do W. Voltamos um diretório para trás. Novamente damos o chmod para tirar. Ah, não, agora é em cima do www. E vamos conferir. Olha lá. www. Agora não tem autorização para outros. Então vamos novamente tentar gravar. Agora a gente tira o ponto, faz uma alteração, né? E dá salvar como. Novamente ele permite gravar, tá? Porque agora VBox User pertence ao grupo root. Correto? Então é isso aí. Tem que saber todos os aspectos, né? Cuidado com aulas que vocês assistem com informações incompletas, aí depois você vai esbarrar em algo que você não sabe. Por que não está gravando? Por que não está gravando? É permissão. Um dos assuntos principais em Linux é permissão. Depois nós vamos abordar isso aqui. Já estamos próximos disso, de começar a explicar o sistema operacional. Tá ok? Então, muito obrigado por sua atenção e paciência. Esse é o final aí da nossa aula 20.